Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante, números infinitos. Mas vamos começar numa brincadeira. O número 9 falou o seguinte para o número 8, eu sou maior que você. Em seguida o número 8 deitou e falou, e agora? O número 8 deitado é o símbolo do infinito. Entenderam? Bem bacana, né? Mas vamos ver então como surgem números infinitos. Para isso, nós contaremos uma história boa, pois envolve pizza. André, Fabiana e Jorge foram à pizzaria e o total da conta foi de R$ 46. Na hora de dividir a conta igualmente entre os três, eles notaram algo diferente. Vamos ver, eles tiveram que dividir 46 por 3. Vamos fazer essa divisão. Primeiro, nós dividimos o 4. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3 e o resto é 1. Descemos o 6 e dividimos 16 por 3. 5 vezes 3 dá 15 e o resto dá 1. Agora, para continuar essa divisão, nós temos que acrescentar um zero e, ao mesmo tempo, colocar uma vírgula ao lado do 5. Então, vamos lá. 10 divididos por 3 dá 3. E 3 vezes 3 é 9. Falta 1 para 10. Bom, podemos continuar colocando mais um zero. Vamos dividir novamente 10 por 3, que dá 3. 3 vezes 3 dá 9, e o resto vai ser 1 novamente. Perceberam alguma coisa estranha? Vamos lá, vamos dividir 10 por 3 novamente. Dividindo 10 por 3 vai dar 3, 3 vezes 3 dá 9, e o resto vai dar 1 novamente. Então, essa conta é infinita. Então, eles notaram que ao dividir 46 por 3, dá um número infinito. Notem que dividir 46 por 3 equivale a escrever a fração 46 terços. E o resultado, que é 15,333 infinito, é uma dízima periódica, pois é um número infinito que possui um padrão de repetição. Observem, o 3 é o número que se repete infinitamente. E para ele nós damos o nome de período da dízima periódica. E a fração correspondente à divisão que nós fizemos é chamada de fração geratriz. E como a gente pôde representar essa dízima periódica por uma fração, nós podemos dizer que a dízima periódica é um número racional, pois os números racionais são aqueles que podem ser representados por uma fração de números inteiros. Então vamos estudar um pouco mais sobre esses números infinitos, chamados de dízima periódica. Bom, como eu disse, são números decimais infinitos e periódicos. Eles podem ser classificados em dízima periódica simples e dízima periódica composta. Vamos ver alguns exemplos da simples. Temos 0,666 infinito. Notem que o algarismo que se repete infinitamente é o 6. E esse número nós chamamos de período. Então, o período dessa dízima periódica é 6. Vamos ver outra. 1,1818 infinito. Observem, o número que está se repetindo infinitamente é o 18. E ele é o período dessa dízima periódica. Então, podemos concluir que as dízimas periódicas simples são aquelas onde o período surge imediatamente após a vírgula. Agora, vamos ver alguns exemplos de dízima periódica composta.
5,922 infinito. Observem que o número que se repete infinitamente é o 2. Então, ele é o período dessa dízima periódica. Mas vocês perceberam um intruso nessa dízima periódica? Vamos olhar melhor. O 9, ele está após a vírgula, mas não faz parte do período. Então, ele é chamado de parte não periódica. Vamos ver um último exemplo para reforçar a ideia. Podemos ter dízimas periódicas com número negativo. Então, temos 0,61365, infinitamente. Observem que o número que está se repetindo é o 365, 365. Ele é chamado de período da dízima. E tem um intruso. Depois da vírgula, tem uma parte não periódica, que é o 61. Então, podemos concluir que as dízimas periódicas compostas são aquelas que, após a vírgula e antes do período, existe uma parte não periódica, ou seja, o período não aparece imediatamente. Lembre sempre do intruso. Notem que nós podemos representar as dízimas periódicas de outra forma, colocando um traço em cima do número que se repete infinitamente. Já que agora conhecemos os elementos de uma dízima periódica, que tal ver como converter uma dízima periódica em uma fração geratriz? Vamos ver. Vamos achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Vamos começar com o exemplo 0,666 infinito. Nós precisamos chamar esse valor de x, que corresponde à fração que nós queremos achar. Então, vamos só mudar a posição. Agora, nós vamos ver o período dessa dízima periódica, que é 6. Ele tem um algarismo apenas. Então, quando o período tem um algarismo, basta multiplicar tudo por 10. Bom, nós temos que multiplicar a esquerda e a direita. Multiplicando 10 por x, nós encontramos 10x. E multiplicando a dízima periódica por 10, que está no lado direito da igualdade, basta lembrar, multiplicando um número com vírgula por 10, basta deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, a dízima vira 6,666 infinito. Agora, vamos fazer uma subtração. Vamos subtrair 10x igual a 6,666 infinito menos x igual a 0,66 infinito. Primeiro, nós temos que subtrair o lado esquerdo da igualdade, ou seja, onde está o x. Fazendo 10x menos x, nós encontramos 9x. Vamos repetir o sinal de igual. E agora notem, quando a gente faz uma subtração de números, a gente começa sempre da direita para a esquerda. E tem que lembrar também, vírgula embaixo de vírgula, pois são números decimais. Agora, fazendo essa subtração, podemos anular a parte periódica, pois elas são iguais. Assim fica fácil. Por quê? Basta subtrair 6 menos 0. 6 menos 0 dá 6. Olha como ficou fácil. Agora nós temos uma equação do primeiro grau. O 9 está multiplicando o x. Nós temos que passar para o outro lado dividindo 6. Operações inversas. Vamos fazer isso? Então, x igual a 6 sobre 9. Já achamos uma fração, mas podemos simplificá-la, dividindo em cima e embaixo por 3. Dividindo 6 por 3, encontramos 2. E 9 por 3, encontramos 3. Então, x é igual a 2/3. Ou seja, a fração geratriz correspondente à dízima periódica 0,666 infinito é 2/3. Se você não acredita que essa dízima corresponde à fração 2/3, divida 2 por 3 na sua calculadora para ver o que você vai encontrar. Será que é mágica? Não.
é matemática. Vamos continuar. Então, agora vamos ver um exemplo 1,1818 infinitamente. Vamos proceder da mesma forma. Vamos chamar de x. Bom, então vamos reorganizar falando que x é igual a essa dízima. Observem, o período é 18 e 18 tem 2 algarismos. Então, nós vamos multiplicar ao invés de 10 por 100, pois tem 2 zeros. Então, vamos começar multiplicando o lado esquerdo da igualdade. Fazendo 100 vezes x, dá 100x. E multiplicando o lado direito da igualdade, iremos deslocar a vírgula 2 casas decimais para a direita, pois 100 tem 2 zeros. Então, o resultado fica 118,1818 infinitamente. Vamos proceder como exemplo anterior. Vamos colocar o valor maior em cima e o menor embaixo. Vamos começar subtraindo 100x por x. Fazendo essa conta, fica 99x. Agora, reparem que nós posicionamos os números de forma com que vírgula ficasse embaixo de vírgula e a parte decimal pode ser cancelada, pois se fizermos essa subtração, dá zero. Os números são iguais. Agora, subtraindo 118 menos 1 ficou fácil, não é? Isso dá 117. Caiu novamente numa equação no primeiro grau. 99x é igual a 117. O 99 vai para o outro lado, dividindo. Então, podemos reescrever como x é igual a 117 sobre 99. Essa fração pode ser simplificada. Se nós dividirmos em cima e embaixo por 9, obtemos uma fração equivalente e irredutível. Dividindo 117 por 9, encontramos 13. E dividindo 99 por 9, encontramos 11. Então, podemos dizer que x é igual a 13 sobre 11. Olha só, a dízima 1,1818 infinitamente pode ser representada pela fração 13/11, que é a fração geratriz dessa dízima periódica. Agora, vamos ver que não existe apenas dízimas periódicas como números infinitos. Mas, para isso, vamos fazer uma demonstração. Vamos lá? Observem, eu tenho uma roda. Essa roda tem a forma de circunferência, é óbvio. E quando ela dá uma volta completa, corresponde a se nós estivéssemos esticando a circunferência. Assim, a roda é transformada num segmento de reta. E o segmento de reta tem um comprimento, que nós podemos chamar de C. E se nós traçarmos um segmento de reta que liga uma extremidade à outra da roda passando pelo centro, nós obtemos o diâmetro da roda, representando pela letra D minúscula, que é o mesmo diâmetro dessa circunferência. Agora vamos comparar essas duas medidas. Observem que o diâmetro cabe 3 vezes dentro da circunferência e mais um pouquinho. Esse pouquinho equivale às casas decimais de outro número infinito. Se a gente dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, nós achamos o valor de π. Com certeza você já ouviu falar no π. O π é um número infinito também. Observem melhor as casas decimais de π. Encontraram um padrão? Não, né? Então, nós podemos dizer que o π é um número decimal infinito não periódico. E esses números são chamados de números irracionais, pois nós não podemos escrever como uma fração, como nós fizemos nas dízimas periódicas. Então, resumindo, os números infinitos podem ser classificados como número racional, que são as dízimas periódicas,
E também número irracional, que são as dízimas não periódicas, como exemplo do π. Mas não existe só o π. O π talvez seja o mais famoso entre eles. Vou dar outros exemplos. Raiz de 2. Aperte na sua calculadora. Vai dar uma sequência de números que não seguem um padrão de repetição. Esses números são infinitos. Na sua calculadora, só terá um limite porque o visor não cabe todos os números, concordam? Também podemos fazer isso para a raiz de 3, que vai dar um número decimal infinito e não periódico, ou seja, uma dízima não periódica. Isso acontece para todos os números que não são quadrados perfeitos. Galera, por hoje é só, mas vamos dar uma lembrada de algumas coisas que nós vimos hoje. Nós vimos que as dízimas periódicas são números infinitos, porém, tem um padrão de repetição. Também vimos como achar a fração geratriz de uma dízima periódica. E vimos também que existem números infinitos não periódicos, que é o caso do π, que são classificados como números irracionais. Espero que tenham curtido a aula. Aguardo vocês na próxima. Um abraço!